Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve futebol femininers! Eduardo Willi aqui na área para esta segunda parte do nosso episódio especial sobre o futebol feminino nas Olimpíadas. Então, as participações aí, as competições que tivemos, né, de futebol feminino nos Jogos Olímpicos até hoje, né? Até 2020, no caso. Essa segunda parte, nós vamos falar dos Jogos Olímpicos de 2008 na China, 2012 em Londres e 2016 no Rio, aqui no Brasil, né? Então, para você que perdeu a primeira parte, na verdade você não perdeu, porque ela está lá disponível, né? Você que apenas ainda não ouviu, eu dou essa dica aqui então para você pausar esse aqui e vai lá ouvir primeiro a primeira parte, né? Aí lá tem as Olimpíadas de Atlanta 96, tem as Olimpíadas de Sydney na Austrália em 2000 e também as Olimpíadas da Grécia, né, em Atenas 2004, que foram essas 6 edições que tivemos competições de futebol feminino. Mas se você não ouviu a primeira parte e quiser começar por essa, tudo bem. Não tem problema nenhum, não vai mudar a cotação do dólar. Para isso a gente já tem, né, um governo autodestrutivo genocida. Então, assim, se você quiser começar por este episódio, pode começar. Mas pode ser que aqui ao longo do episódio a gente faça algumas referências de algo que a gente já falado na primeira parte, tá? Mas também não é nada assim que você vai ficar sem entender, né? Não é esse ponto também não. Mas fica só a minha sugestão aí de começar pela primeira parte. Se quiser começar por essa também não tem problema. E você que já ouviu a primeira parte, muito obrigado, espero que tenha gostado e divirtam-se agora nesta segunda parte então do nosso especial sobre as Olimpíadas. Lembrando que este episódio também estará disponível no YouTube, nosso canal no YouTube. Você que não se inscreveu lá, se inscreva, por gentileza. E nossas arrobas também, Twitter e Instagram, @pod sem barreira, pod de podcast, então POD, né? Pode sem barreira, tá certo? Ah, e uma coisa bem legal que vai ter neste episódio é uma participação mais do que especial de André Fonseca, ele que tá meio ausente aí, né? Aqui do Sem Barreira, né? Nas correrias do dia a dia, mas ele voltou neste episódio com uma participação muito, muito bacana, muito especial, espero que vocês curtam. E é isso aí, vamos ao episódio, a segunda parte. Bom, agora vamos para 2008 e no caso 2008, as Olimpíadas de 2008, sou eu mesmo quem vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Os Jogos Olímpicos foram realizados na China, majoritariamente em Pequim, né? Mas houve disputas realizadas em outras cidades, em algumas modalidades. No futebol feminino, por exemplo, né? Inclusive, que passou por 5 cidades diferentes. Foram 12 seleções classificadas para os Jogos. A China, né, anfitriã, Japão e Coreia do Norte foram os classificados pela Ásia. E aí eu quero destacar a ausência da Austrália aqui, né? Para quem tá aí acompanhando, viu que muitas vezes a gente citou aqui, aqui nessa época a Austrália ainda não disputava pela Oceania, né? Ou ainda disputava pela Oceania, mas aqui nessas Olimpíadas de 2008, a Austrália já estava disputando pela Ásia, pela Confederação Asiática, tá? Então, no caso, no torneio classificatório aí da Ásia, num grupo que tinha Austrália, Coreia do Norte, Taipei e Hong Kong, as Matildas, né, como são conhecidas também a seleção australiana, ela venceu 4 dos 6 jogos. Perdeu justamente para a Coreia do Norte, na Coreia e na Austrália, né? Fez um serviço completo, perdeu os 2 jogos por 2-0, o mesmo placar, né? Então, Coreia do Norte aí que venceu todos os jogos, portanto, né? Fez 6 vitórias em 6 jogos e
vamos dizer assim, tirou essa vaga da Austrália, que seria uma seleção forte candidata a estar, né, nas Olimpíadas. Então, Coreia do Norte fazendo 100% de aproveitamento e vencendo os 2 jogos contra a Austrália, ficando aí na liderança do grupo, né, e o Japão foi o líder do outro grupo, né, os 2 líderes dos grupos se classificaram na classificação asiática aí para as Olimpíadas. A Nigéria foi a classificada da África. Estados Unidos e Canadá foram os classificados da CONCACAF, né? América do Norte e América Central. Argentina e Brasil foram os classificados da CONMEBOL da América do Sul. E aí vale informar aqui, deixar claro que a primeira vaga foi da Argentina. A Argentina que venceu o Campeonato Sul-Americano em 2006. O Brasil se classificou na repescagem, tá? Contra o vice da classificatória da África. No caso, foi a seleção de Gana. E o Brasil venceu Gana por 5-1 em um jogo disputado lá em Pequim. Seguindo com as classificadas, Nova Zelândia pela Oceania, Alemanha, Noruega e Suécia pela Europa. A Suécia foi pela repescagem. E a Suécia, nesse caso, foi também num lance, se eu não me engano, agora, vou até falar o se eu não me engano aqui, porque não tenho muita certeza, mas era o ranking, né, era o ranking das seleções melhores classificadas, e aí a Inglaterra teria direito, mas aí a gente vai cair na questão de disputar como o Reino Unido, aí ter que chegar no acordo, e aí no futebol não chegou no acordo, então aí acabou ficando por uma vaga aí na repescagem. Bom, essas 12 seleções foram divididas em 3 grupos de 4 seleções, né? Para as quartas de final avançaram 8 seleções, sendo as 2 melhores de cada grupo, mais as 2 melhores terceiras colocadas no geral. China e Suécia avançaram pelo grupo E, Brasil e Alemanha pelo grupo F, Estados Unidos e Noruega pelo grupo G. E aí, como a gente já tinha falado aí, né, as letras dos grupos, elas seguem a sequência de acordo com a última letra do grupo do torneio masculino, né? Então, A, B, C, D. Então, o último grupo masculino aí foi o D, e aí, portanto, o feminino começou no grupo E. Como melhores terceiras colocadas, passaram Canadá, do grupo E, e Japão, pelo grupo F. Na fase de grupo, a seleção brasileira empatou com a Alemanha em 0-0, venceu a Coreia do Norte por 2-1, com gols de Daniela Alves e Marta, e venceu a Nigéria por 3-0 com um hat-trick perfeito da Cristiane, né? Perna esquerda, perna direita e gol de cabeça, e foi também o único hat-trick dessa edição das Olimpíadas. Nas quartas de final, como que ficou então? Nossa seleção brasileira derrotou a Noruega por 2-1 diante de um público de pouco mais de 26 mil pessoas. A Daniela Alves abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo, a Marta ampliou aos 12 minutos do segundo tempo e a Noruega diminuiu aos 38 minutos da segunda etapa num gol de pênalti. A adversária do Brasil na semi saiu do confronto entre a Alemanha e a Suécia, o qual as alemãs venceram por 2-0 na prorrogação. Não foi tão fácil assim não. Do outro lado, né, outra chave, o Japão venceu a China por 2-0 e os Estados Unidos derrotaram o Canadá por 2-1. Nas semifinais, em 18 de agosto, Brasil e Alemanha se enfrentaram em Xangai, público de quase 27 mil pessoas. A Prince, sempre ela, né, carrasca aí da seleção brasileira, ela abriu o placar para a Alemanha aos 10 minutos de jogo, né, bem rápido. E a Alemanha seguiu na frente boa parte do primeiro tempo, até que aos 42 minutos do primeiro tempo, após uma boa jogada da Cris pela esquerda, né, ela marcada ali por 2 jogadoras, deu uma caneta, ela tocou pra área, né, cruzou pra área assim, rasteiro, tocou pra trás pra Marta, que dá uma furada sensacional, assim, tipo, furou bizarramente o chute, a bola, mas acabou sobrando pra Formiga, que chegou já batendo, meio caindo, e empatou a partida. Então foi uma furada providencial da Marta aí, que serviu como um corta-luz, e a Formiga empatou o jogo aos 42 minutos do primeiro tempo. Olha o Brasil chegando, olha o gol do empate! Gol! Brasil!
número 8. Quando tudo tem que dar certo, dá certo. A Marta furou, chegou para chutar, furou. A bola sobrou para Formiga, soltou a bomba de pé direito, tá tudo igual. Primeiro tempo acabou empatado, então, e na segunda etapa o Brasil voltou com sangue nos olhos, virado no giraia e conseguiu reverter o placar rapidamente. A Cris colocou o Brasil à frente com 4 minutos jogados apenas da segunda etapa, e aos 8 minutos a Marta fez o terceiro. Foi tipo uma reação assim fulminante, em menos de 10 minutos a gente já tinha virado para 3-1 o placar. E aos 31 minutos a Cristiane anotou mais um na partida, fechando o placar final em 4-1. Alguém lembra desse jogo? Alguém assistiu esse jogo? Eu lembro vagamente porque eu lembro que nesse dia eu tava no... Sabe aquele clube de que ficaria em Santo Amaro, que é o Brother? Jorge? Isso! É. Eu tava lá vendo um jogo de um amigo meu, só que ao mesmo tempo eu não tava vendo o jogo do meu amigo, eu tava tipo lá numa cabinezinha de... tipo assim, como se fosse a administração dos caras. Uhum. Aí eu tava assistindo meio que por lá, assim, o jogo, assim, tipo, eu lembro que tava passando ali, mas eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu acho que foi mais ou menos isso. Se eu não me engano, foi lá no Brother, eu acho que eu vi um pedaço desse jogo por ali. Muito bom, uma virada histórica aí da seleção brasileira. Bom, eu não lembro desse jogo, eu não assisti esse jogo provavelmente. E do outro lado, né, das semifinais aí, os Estados Unidos venceram o Japão de virada também, por 4-2, né, um placar quase igual ao nosso, para um excelente público pouco maior que 50 mil espectadores. Grande público aí para essa semifinal. Na disputa de bronze, então, hein? A Alemanha, que perdeu, né, para nossa seleção brasileira, ela venceu o Japão por 2-0 diante de um público de quase 50 mil pessoas no estádio. O triunfo alemão com 2 gols de Lira Lusch no segundo tempo. A Lira que nasceu no Kosovo e se naturalizou alemã. Sabe qual jogadora tem ligação com o Kosovo? Sim, ela mesma, né? Kosovari Asllani, que é sueca, mas os pais são de Kosovo. Por isso, esse seu nome, Kosovari, que é uma homenagem à terra natal dos pais dela. Beijão, mozão. Não podia perder essa oportunidade, né, seu Não. Achei interessante que seria importante, seria relevante aqui colocar. Relevante. Acho importante. Bom, e aí sim a disputa do ouro, né? A final, realizada em 21 de agosto no Estádio dos Trabalhadores em Pequim, público de 51.612 espectadores, tivemos Brasil contra os Estados Unidos. Jogo duro, amarrado, né? Decidido na prorrogação, após um empate de 0-0 no tempo regulamentar, mas foi por pouco aí que as americanas não liquidaram a fatura aos 44 minutos do segundo tempo. Amy Rodrigues ficou cara a cara com a goleira Bárbara, que conseguiu fazer a defesa, né? Após a Amy tentar encobrir a Bárbara ali, ela conseguiu se esticar toda ali e evitou esse gol que seria, né, fatal ali no finalzinho do segundo tempo. Muito bem. Aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, numa rápida troca de passes das americanas, que teve a Carly Lloyd dando de calcanhar para Amy Rodrigues, que na meia-lua tentou girar em cima da marcação, mas foi desarmada. Porém, a bola sobrou para Lloyd novamente, que adiantou a bola, né, já limpando a marcação, e antes mesmo de entrar na área ali pela esquerda, ela solta uma bomba de canhota. A bola vai numa altura baixa, no meio do gol, mas aí a Bárbara calculou mal o tempo de ataque à bola, assim, que quicou no gramado antes de morrer no fundo das redes, né? 1-0 para os Estados Unidos. Era um chute defensável, né? Uma infelicidade da nossa goleira. E muita vibração da Lloyd, né? Que não tem culpa. Ela e suas companheiras vibraram muito. E quem vibrou muito também foi a treinadora delas, que era ninguém menos, ninguém mais que Pia Sundhage, né? Nossa atual treinadora da seleção brasileira, aqui atual em 2020, né? Você que tá ouvindo aí não sei quando, saiba disso. Aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, lembrando, Lloyd invadiu a área. Então é bom aqui já deixar claro, né, que vocês já perceberam, aqui já não era mais o gol de ouro, né, que a Mel tinha comentado lá atrás. Aqui você tinha os 15 minutos de cada tempo de prorrogação, né, 30 minutos de prorrogação normal. Então, aos 11 minutos do segundo tempo,
A Lloyd invadiu a área, bateu o cruzado e acertou a trave esquerda do gol defendido pela Bárbara. Aí mais um sufoco passado pela seleção. E no último lance da partida, cruzamento da esquerda e a Cris ganhou no alto de duas zagueiras americanas, mas cabeceou pra fora. A Hope Solo, né, goleira dos Estados Unidos, famosa e bastante conhecida, só observou a bola que passou à esquerda de seu gol. Fim de papo, os Estados Unidos conquistaram seu terceiro ouro olímpico, né? Enquanto a seleção brasileira somou a sua segunda prata. O elenco brasileiro medalhista de 2008 era formado por Andréia e Bárbara no gol. Na defesa, Simone Jatobá, que atualmente é treinadora da seleção sub-17, né? Andréia Rosa, Tânia Maranhão, Renata Costa, a Érica, né, do Corinthians, que tirou foto comigo na final do Paulista do ano passado. Acho também que é importante e relevante falar isso aqui. E a Rosana, que hoje no Palmeiras, né, mas na época também ela atuava como lateral esquerda, né. Hoje ela atua mais como meia, mas na época ela atuava bastante como lateral esquerda. Na meiuca, nós tínhamos Maicon, Daniela Alves, Formiga, Esther, Franciele e Maurine. Maurine também já atuou bastante como lateral direita, né? No ataque, Fabi Simões, Pretinha, Cristiane e Marta. O treinador era o Jorge Luiz Barcelos. Vem os Estados Unidos com o Tine pra Lloyd, de calcanhar, vem pra Rodrigues, afasta a Renata, ela vai sobrar pra Lloyd, pela esquerda, na bola! Na marca de 5 minutos e meio, primeiro tempo da prorrogação, os Estados Unidos têm 1, o Brasil não tem nada! Artilharia dessas Olimpíadas aí. A nossa Cris Roseira, com 5 gols, foi a goleadora nos Jogos Olímpicos de 2008. E foram 26 jogos no total, uma média aí de 60... Aliás, Foram 26 jogos, 66 gols, uma média de 2,54 gols por partida, uma média de público de 28.462 pessoas, e o público total sendo 740.014 pessoas. Recapitulando então, as medalhistas, Estados Unidos, primeiro lugar, e aí, então aí na época chegou ao seu terceiro ouro, e já tinha também uma prata. O Brasil ficou no segundo lugar, conquistou sua segunda prata. E a Alemanha, no terceiro lugar, conquistou o seu terceiro bronze. Tem aqui a colaboração também aqui dos parceiros do gol mais rápido, né? A Lene Larsen precisou de 61 segundos para marcar o que era então o gol mais rápido na história da competição, quando a Noruega venceu os Estados Unidos. 6 dias depois, a norte-americana, a Heather O'Reilly, quebrou o recorde da norueguesa, levando apenas 40 segundos para marcar o seu gol contra a Nova Zelândia. Mas esse recorde já foi quebrado também, o Marcelo falará sobre ele ou não, mas eu sei que já foi quebrado nas Olimpíadas aqui do Brasil. 5 jogadoras da Alemanha conquistaram os 3 bronzes olímpicos, né? 2000, 2004 e 2008. Ariane Hingst, agora vamos aí na confiança aqui do nome, vamos lá, na pronúncia e vamos que vamos. A Prince, essa é fácil, a Kirsten Stegerman e a Renate Lingor atuaram nas 3 partidas que valiam a medalha, enquanto a goleira Nadine Anger estava presente nas 3 seleções, mas apenas atuou em 2008. Então, agora sim, Eduardo Willi encerra por aqui as Olimpíadas de 2008 e já abre espaço aqui para as curiosidades da Elisa. Curiosidades da Elisa. Estamos em 2008, né? E o que eu acho interessante é que é meio um déjà vu essa final de 2008, né? Porque foi muito parecida com a de 2004. Os mesmos times, foi para a prorrogação, como se a gente meio que estivesse vivendo. Lembra que lá em 96 eu falei que as mulheres ganharam a primeira medalha na história das brasileiras, tá? Na história das Olimpíadas, e em 2008 em Pequim a gente ganhou as primeiras medalhas nas modalidades individuais. Até então a gente só tem ganhado modalidades em grupo, vocês não vão, tá? Né? As meninas, e aí Mauro Imagem sobre
traumas, literalmente, né? Ela que foi favorita nos Jogos de 2000, só que ela acabou se machucando, não rolou. Aí depois ela foi pega no doping, foi suspensa, voltou em 2005 e aí ela começou a melhorar. E aos 32 anos ela foi campeã olímpica em Pequim com a marca de 7,04 metros, apenas 1 centímetro à frente da concorrente dela, a russa Tatiana Lebedeva. Acho que é isso. Se não for, perdão aí, pessoal da Rússia. Enfim. E ela no atletismo e a Kathleen Quadros no judô foram as primeiras mulheres a conquistarem o ouro e o bronze, respectivamente, individualmente. Que eu acho que muita gente lembra, né? Principalmente os mais velhos, tirando apenas Duda. Mas eu acho que ela vai lembrar também que eu acho que ficou muito marcado pela questão do ouro no vôlei, né? No vôlei de quadra. Que as meninas, elas vinham de 4 derrotas seguidas em semifinais olímpicas e finalmente a gente conquistou o ouro no vôlei de quadra. Acho que foi uma das coisas que mais, pelo menos que eu lembro bem, assim, sabe? Que era um ouro tão desejado, tinha fofão, a gente lutava tanto por esse ouro na quadra, as meninas, e pelo menos, eu acho que o que eu me lembro muito dessa Olimpíada é esse ouro do vôlei. Sim. Então é só uma lembrança antes do mesmo. Futebol, o vôlei era o esporte que eu mais acompanhava, gente, sério, nossa. A vôlei nas Olimpíadas era sensacional. Talvez era um dos mais legais, assim, de acompanhar. Inclusive, como os jogos eram em Pequim, né? Quer dizer, não necessariamente em Pequim, mas vocês entenderam. Eu ficava acordada até de madrugada, né? Eu tinha 10 anos pra poder ver os jogos e minha mãe brigava comigo. Essa lembrança. Eu tinha visto isso na Copa de 2002, né? 2002, acordado de madrugada. Eu tinha 4 anos. Mas ninguém brigava comigo. Mas só eu ficava acordado de madrugada só pra assistir os jogos. E só pra fechar as minhas curiosidades, em 2008 foi a primeira vez que uma pessoa, né, no caso, um homem, o Mateu Michan, acho que também é assim o nome dele, ele conquistou a medalha de ouro na plataforma 10 metros, deixando para trás alguns favoritos, e ele era homossexual assumido, e ele foi o primeiro atleta gay a levar um título olímpico, né? Os outros atletas, outros nomes que venceram as Olimpíadas, declararam ser homossexuais depois da conquista. Então ele foi, eu acho interessante, curiosidade. A gente tá falando de 2008, gente, que foi um dia desse, e a Olimpíada acontece desde 1826, 96, talvez. E aí em 2008 foi que uma pessoa assumida, né, homossexual, ganhou. Os outros disseram depois, talvez em vários contextos, né? Mas eu achei interessante. Nossa, é muita loucura, né? Se eu parar pra pensar. É que assim, é até de alguma maneira, se a gente for, acho que até tá na introdução, mas se a gente for dar uma olhada assim no histórico do que representa a Olimpíada, né? A Olimpíada, ela representa o corpo, né? A saúde, o cuidado, né? Na época grega, né? Isso era muito, muito associado à questão do homem, né? A questão da virilidade do homem. Então, eu acho que, querendo ou não, esse é o ápice, né? Era pra ser realmente, assim, o ápice da masculinidade, né? Até, assim, competição, né? Essas coisas que são realmente marcas do, né? Desse estereótipo que se construiu pro homem, né? É isso que, se a gente não parar pra desconstruir essas coisas, a gente vai ter situações assim que a gente, né, horríveis, que a gente nem percebe, né, assim, é muito triste, assim. Querendo ou não, a gente precisa refletir muito, assim, sobre esses símbolos que a gente ainda carrega e em que sentido. Ou se a gente ressignifica, ou se a gente, né, tenta fazer aí 2 pesos, 2 medidas, assim, né, pra gente trazer pro lado que a gente deveria trazer, né. Isso que é complicado. Né. Esse lance de Olimpíadas também me lembra uma situação que eu tava vendo, né? Que na real a Vila Olímpica, na verdade, tende a ser tipo uma representação de como o pessoal meio que se une, sabe? Diferentes culturas, diferentes pessoas diferentes e tudo mais. Então, assim, eu acho que em tese, a Vila Olímpica devia ser considerada um lugar meio que sagrado, sabe? Tipo, já que consegue unir gente de diferentes religiões e todo mundo com um propósito meio tipo, único, sabe? Todo mundo quer dar o melhor, vencer, quer se superar e tudo mais, assim.
Dando sequência, então, vamos para as Olimpíadas de 2012. Mel Caruso, é com você. Olá, gente. Então, só pra deixar aqui bem destacado, eu quero dividir os créditos aqui da pesquisa com o João, então ele me ajudou aqui. Só que, como eu fiz as coisas bem em cima da hora, sou eu mesma que vou falar, tá? Relaxa, meu. Fica de boa, a gente só se ajuda, mano. Isso aí, tamo junto. Então a questão é, as Olimpíadas de 2012, elas vão acontecer em Londres, com a participação do futebol feminino entre dia 25 de julho e 9 de agosto. Assim como em 2008, a competição também contava com 12 participantes. Então, nesse caso, a maioria das confederações elas vão organizar classificatórias para as Olimpíadas. Então, isso vai querer dizer que na questão da Confederação Asiática, a gente vai ter o Japão e a Coreia do Norte conquistando as vagas. Na Confederação Africana, a gente vai ter a África do Sul e Camarões. Na CONCACAF, a gente vai ter o Canadá e os Estados Unidos. Na CONMEBOL, a gente vai ter o Brasil e a Colômbia. Na Oceania, a gente vai ter a Nova Zelândia. E aí, a única confederação que é mais diferente aí é a UEFA. E ela vai usar a classificação das duas melhores colocadas na Copa de 2011, que nesse caso foram a Suécia e a França. Então, só pra gente, antes de começar mesmo, assim, as Olimpíadas, trazer um pouquinho do panorama, assim, né? A gente vai ter 2 pontos aqui. Vai ser a primeira questão da Grã-Bretanha. Então o Edu já tinha comentado mesmo que a Grã-Bretanha tinha se classificado para os Jogos Olímpicos de 2008. Mas aí com essa dificuldade de tentar unir, né, os diferentes países, né, a associação inglesa, escocesa, galesa e irlandesa, eles foram substituídos pela Suécia. Só que aí ficou, né, nessa assim de falar, ok, então a gente não vai participar de 2008, mas a gente vai com certeza participar na de 2012, porque era em Londres, né? Então a ideia seria mais ou menos unificar mesmo, assim, né, a Grã-Bretanha. Só que aí o que aconteceu? Em junho de 2011, a atacante do Arsenal, a Julie Fleeting, artilheira da Escócia, se excluiu da disputa e de uma provável convocação. Ela concordou com a opinião de seu pai, que era então o diretor do desenvolvimento de futebol escocês, de que sua participação poderia comprometer, aí entre aspas, a equipe nacional escocesa. Já Kim Little não teve a mesma posição e ela afirmou que gostaria muito de chegar aos Jogos Olímpicos. Só que aí, no final das contas, das 18 atletas, as 16 eram inglesas, né? Então, pra gente ver como é que ficou esse desconforto mesmo, né? Dos outros países participarem aí, como Grã-Bretanha. E a Hope Powell, que era a treinadora da seleção inglesa naquele momento, ela foi nomeada a técnica da Grã-Bretanha. E naquele momento ela disse que era um privilégio dirigir essa seleção e uma oportunidade fantástica para o futebol feminino britânico. Na estreia das seleções, tanto a masculina quanto a feminina, a gente vai ter aí uma situação meio que de desconforto, né? Porque os atletas que não eram ingleses se recusaram a cantar o hino nacional britânico, né? Que é o God Save the Queen. Só que pra mim eu sempre lembro dos Sex Pistols. E aí a questão é que na equipe feminina, a Kim Little e a Ifeoma Dick, ambas escocesas, também não cantaram. E aí no caso do Brasil também, a gente vai ter um agravante aí, porque em janeiro de 2012, faltando 7 meses para as Olimpíadas, o Santos encerra as atividades da modalidade feminina por falta de patrocinadores. A Érica, que atualmente é a zagueira do Corinthians, na época ela jogava pelo Santos e veio a público falar sobre a situação. O Santos, no momento, era o principal time no cenário brasileiro e contava com diversos titulares na convocação da seleção brasileira. E aí, né, a gente pode tentar chegar a uma conclusão de que isso acabou sendo um golpe pesado pro futebol feminino brasileiro naquele momento, né? E aí, pra gente poder marcar aí quais são as figurinhas carimbadas da seleção brasileira naquela época, que foram convocadas, né? Então a gente vai ter a goleira Andréia, a gente vai ter a Rosana, a Lili Penegrino, a Érica, a Formiga, Eliane, Caizinha, Cristiane e Marta. É claro que a gente teve muito mais, mas depois a gente pode tentar fazer aí uma thread no Twitter para colocar todos os nomes das jogadoras, só para não ficar muito extenso aqui. O técnico era o Jorge Barcelos, que tinha sido vice-campeão em 2008 e tinha treinado outros clubes no período entre as Olimpíadas e voltou a dirigir a seleção brasileira em 2011. Então, indo agora mesmo para as Olimpíadas, as 12 seleções então foram divididas em 3 grupos, em que os 2 melhores se classificariam, os 2 melhores terceiros colocados se classificariam também, né, para a próxima fase. Então aí, o grupo E, a gente vai ter a Grã-Bretanha,
que estava aí composta pela Kim Little, Ellen White e Jill Scott. O Brasil, a Nova Zelândia e Camarões. Nesse grupo, a Grã-Bretanha vai conseguir se classificar com 100% de aproveitamento, com vitórias por 1-0 contra a Nova Zelândia, 3-0 contra Camarões e 1-0 contra o Brasil, com um gol feito pela Hilton aos 2 minutos da partida, então bem no comecinho. O Brasil ele vai ficar em segundo lugar no grupo, mas após a estreia, com a goleada diante dos Camarões, que foi 5-0, se eu não estou enganada, o futebol da seleção foi contestado durante o restante da participação na competição. Ela acabou vencendo a Nova Zelândia por 1-0, mas perdeu para a dona da casa, né, com a Grã-Bretanha pelo mesmo placar. A Nova Zelândia ela vai conquistar uma das vagas dos melhores terceiros colocados depois de vencer contra o Camarões. No grupo F, a gente vai ter a Suécia, da Sofia Jakobsson, o Canadá, da Sinclair, a África do Sul e o Japão, da Romari Sawa e Akumagai, que são aí uma das grandes estrelas aí do Mundial de 2011, né? A Suécia se classificou em primeiro lugar no grupo, com uma vitória de 4-1 na estreia contra a África do Sul, com um empate em 0-0 com o Japão e outro empate com o Canadá em 2-2. O Japão, que era atual campeão, vinha como favorita, mas acabou ficando em segundo lugar do grupo, com uma vitória por 2-1 contra o Canadá, um empate em 0-0 contra a África do Sul, que foi uma partida que eles decidiram aí dar uma descansada nas jogadoras para a próxima fase. O empate em 2-2 do Canadá com a Suécia garantiu para o Canadá a outra vaga de terceiro melhor colocado. Depois de uma Copa do Mundo decepcionante em 2011, né, o Canadá ele tinha sido eliminado sem vencer nenhum, sem nem conquistar um ponto, né, na fase de grupos. O Canadá ele veio renovado com um novo técnico, que foi o John Hedman, na esperança de construir um espírito de equipe mais forte. O grupo G, a gente vai ter aí Estados Unidos, com várias figurinhas carimbadas também, com a Lodge, a Alex Morgan, a Rapinoe, a Toby Heath, a Christy Rampone, a Hope Solo e a nossa grande treinadora Pia Sundhage. A Coreia do Sul, a França, que já tinha aí a Le Sommer, a Fine e a Renard, e a Colômbia. Os Estados Unidos vinha embalado pela forte campanha em Olimpíadas, tinha participado de 5 finais consecutivas e vinha tentando o terceiro título consecutivo. Terminaram a fase de grupos com 100%, ganhando de 4-2 contra a França, 3-0 contra a Colômbia e 1-0 contra a Coreia do Norte. A França, que estava fazendo a sua estreia nas Olimpíadas, conquista a segunda vaga do grupo, vencendo a Coreia do Norte por 5-0 e a Colômbia por 1-0. Aqui, né, além dessas duas seleções que se classificaram, vale destacar uma gafe enorme cometida no jogo entre a Coreia do Norte e a Colômbia, em que representaram a Coreia do Norte com uma bandeira da Coreia do Sul. Não podia ter acontecido a pior coisa aqui, né? Apenas a Coreia do Sul. Só isso, né? De boa, assim. Podia ser qualquer país, mas foi logo a Coreia do Sul. Exato. E não é que as bandeiras são parecidas, né? Não. Mas ok. E aí, as atletas elas retiraram do campo. Elas não iam jogar, mas aí elas foram convencidas a voltar ao campo 1 hora depois, porque conseguiram explicar que na verdade tinha sido um grande engano. Uma gafe. E não uma provocação. Exato. Mas ainda assim, né? Estagiária não pesquisou direito. Mas enfim, os confrontos nas quartas, então, foram Grã-Bretanha e Canadá, com a vitória do Canadá por 2-0. Os Estados Unidos e Nova Zelândia, com a vitória dos Estados Unidos por 2-0. A Suécia e França, sendo que a França ganhou de 2-1 da Suécia. Brasil e Japão, em que o Brasil perdeu para o Japão aí de 2-0. Então aqui eu vou destacar a eliminação das donas da casa, da Grã-Bretanha, pelo Canadá, e a eliminação do Brasil. Então primeiro, focando aqui, né, na questão do Canadá e Grã-Bretanha, o que aconteceu é que os gols do Canadá saíram na primeira meia hora do jogo. Então aqui ficou muito marcado a força das jogadoras mais baixinhas, salvem as baixinhas de novo, a Diana Matheson e a Desiree Scott, que tentaram encontrar espaço e que acabaram atacando demais. E é legal aqui que o treinador do Canadá destacou naquele momento que o apelido da Desiree Scott era a Destruidora, então não teve jeito aqui pra Grã-Bretanha. E o Brasil,
que vinha fazendo boas campanhas em Olimpíadas, que é o que a gente está destacando aqui em cada Olimpíada, acabou caindo diante do Japão, da atual melhor jogadora do mundo, a Romari Sawa. A seleção até jogou bem, mas não conseguiu produzir muito diante da seleção japonesa. Ainda no primeiro tempo, a Ogimi abriu o placar, criando um certo nervosismo na seleção brasileira, na volta do segundo tempo. E com o Brasil todo no ataque, o Japão aproveita os espaços deixados pela defesa e aos 27 faz o seu segundo jogo com a ONU e fecha o placar. E aí a gente vai ter os confrontos nas semifinais, que a gente vai ter o Canadá contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos ganham de 4-3 contra o Canadá. A Christine Sinclair, que foi a artilheira da competição com 6 gols, ela marcou metade dos gols na semifinal entre Estados Unidos e Canadá. E foi a única ocasião em Olimpíadas que uma jogadora marcou 3 gols e ainda assim perdeu a partida. Então, pra gente entender o drama aqui da partida, o primeiro tempo ele acabou em 1-0, né, com o gol da Sinclair. E só que aí, lógico, né, o segundo tempo prometia muitas emoções. Aos 9 minutos do segundo tempo, a Rapinoe empata com um gol olímpico. E depois disso, em 11 minutos, a gente vai ter 3 gols. Então, nesses 11 minutos vão ter 2 gols da Sinclair. Só que assim, pensando que toda vez que o Canadá fazia um, os Estados Unidos fazia outro. Então, no meio desses 2 gols, a gente vai ter o gol da Rapinoe, que ela vai empatar, né, vai fazer o 2-2. E aí, o que aconteceu tava aí, 3-2, finalzinho do segundo tempo. E aí, foi marcado um pênalti. Só que a situação do pênalti foi a seguinte. A goleira... Lá vamos nós. Eu pensei a mesma coisa. Estados Unidos. A goleira do Canadá supostamente segurou a bola por mais de 6 segundos. Então existe uma regra aí. Porque assim, né, tem seleção tem time que fica enrolando, né? Encontra maneira de enrolar pra acabar. Aquela famosa catimba que a gente conhece dos latinos, assim, mas que também acontece, né, com outros países, né? Então, existe essa regra, porque a goleira não fica mais de 6 segundos segurando a bola. Só que, na verdade, assim, né, no artigo que eu peguei aqui, tô falando que isso, na verdade, nunca é marcado, né? E realmente não era uma situação, naquele momento, que a gente estivesse vendo que o Canadá tava enrolando. Mas, de qualquer maneira... marcaram uma falta dentro da área, tiro livre indireto. A Rapinoe cobrou, a bola acabou batendo na mão de uma jogadora canadense e o pênalti foi marcado. Lloyd is there, Heath is there, Rapinoe is there. Rapinoe's on the hat-trick. Here she goes, into the midfield. Handball, penalty to the United States. This is unbelievable. E aí, então, a Abby Wambach vai acabar convertendo. We await the whistle. Abby Wambach, there it is. Scores! It's 3-3. Abby Wambach has 5 goals in 5 games. Pia Sundhage is all smiles. What an epic game we have on our hands tonight. Who will face Japan in the gold medal match? We've no idea. 3-3. Só que aí foi assim, realmente no finalzinho da partida, sabe? Então realmente comprometeu o resultado. E o que aconteceu foi que no final o jogo foi para prorrogação. E aos 122 minutos, com o cruzamento da Wambach para Alex Morgan, os Estados Unidos marcam o gol e garante aí a sua classificação. Então aí, nas palavras da Sinclair... Falou, e Daut Barreira. Abre aspas, né? Mais uma vez. Mais uma vez, queria deixar claro que nunca foi perseguição minha. A história prova e estamos aqui para mostrar a história. Aspas da Sinclair, o João tava certo. Não. Ela vai dizer aqui que realmente todas ficaram muito desapontadas e que é muito pior quando você perde, não porque você realmente tinha que perder, mas quando você tem o jogo, a vitória tirada de você, né, pelo juiz. Então ficou aí realmente uma polêmica, um jogo muito pegado. A rivalidade do Canadá e dos Estados Unidos naquela época era muito grande. Então realmente foi uma decepção muito grande para o Canadá, que estava conseguindo aí se renovar e respirar um pouco mais fundo. Então essa foi uma das semifinais. A outra semifinal foi a vitória do Japão por 2-1 contra a França. E aí a gente vai ter a decisão de terceiro lugar e a final. A decisão de terceiro lugar fica então entre o Canadá e a França. O Canadá vai conseguir aí o bronze.
E o engraçado aqui é que no final das contas o Canadá foi o que acabou fazendo gol nos acréscimos do segundo tempo com a Diana Matheson. E aí, na verdade, foi o Canadá que foi o algoz da França, porque a França ela conseguiu ter a posse de bola o jogo inteiro, né? Tendo aí a bola triangulando entre a Gaëtane Piney, a Camille Abili, a Lessomé e a Luísa Nessibe, que perderam muitas chances. Só que aí o Canadá soube se segurar muito bem e acabou se consagrando no contra-ataque. Então aí, na final, a gente vai ter o Japão e os Estados Unidos. Estados Unidos é campeã em cima do Japão por 2-1. Então, nas Olimpíadas de 2012, a seleção americana faturou seu 4º ouro em 5 torneios olímpicos, ao derrotar o Japão na final por 2-1, em frente a 80.203 torcedores no estádio de Wembley, tá? Então, aqui nesse momento, primeiro que, assim, é o maior público para uma partida de futebol feminino em todas as histórias das Olimpíadas. E é o estádio de Wembley, que também é muito famoso, assim, né? Então, com a vitória, os Estados Unidos conseguem dar o troco depois de ter perdido a final da Copa do Mundo de 2011 para o Japão. E a Karen Lloyd consegue se redimir, porque ela tinha perdido um pênalti na final contra o Japão. Então, aos 7 minutos, os Estados Unidos já saiu na frente com o cruzamento e a inversão da Alex Morgan para Carli Lloyd. A partida continuaria com o placar de 1-0 até o final do primeiro tempo, embora tivesse muitas chances de ambos os lados, sendo uma partida cheia de criatividade que comoveu o público. Os Estados Unidos ampliaria já no começo do segundo tempo, aos 9 minutos, novamente com a Carli Lloyd, depois de correr com a bola. E na área do pênalti realizaram um chute indefensável ao gol. Aos 18 minutos do segundo tempo, a Ogimi, depois de fazer várias tentativas de finalização, finalmente deixa sua marca descontando para o Japão. A seleção continuou pressionando nos seguintes minutos, ela não desistiu, mas realmente ela não conseguiu furar a defesa americana. A Miyama também teve 2 chances, assim, praticamente livres, mas ela não conseguiu converter. Então, nesse caso, não teve jeito, o torneio ele marcou a primeira vez que a seleção americana venceu todos os jogos no caminho até a medalha ao ouro. As americanas estabeleceram também um recorde de maior gols marcados num torneio olímpico de futebol feminino, 16. E também a Abby Wambach, ela acabou aí sendo a vice-artilheira de Londres. E Alex Morgan e a Rapinoe participaram de suas primeiras Olimpíadas, cada uma marcando 3 gols na competição. O jogo entre a Grã-Bretanha e o Brasil em Wembley tinha contado com 70.584 espectadores, o que naquela época era um recorde de público em uma partida de futebol feminino no Reino Unido, que perdurava por 92 anos, que era uma comparação com uma partida realizada em 1920. Só que aí, lógico, não basta quebrar um recorde, a gente vai lá e quebra outro. E então, apenas 9 dias depois, a gente vai ter a final, que acaba atingindo aí mais de 80 mil espectadores. Temos 4 jogadoras norte-americanas que fizeram parte das equipes que venceram as 3 medalhas de ouro dos Estados Unidos. Então, a Christy Ramponi, a Shannon Box, que atuaram em 3 finais, enquanto a Heather O'Reilly jogou as 2 primeiras finais e sua xará, a Heather Meets, atuou apenas em 2008. Foram 19 vitórias olímpicas para a Christy Ramponi, né, dos Estados Unidos, um recorde na história da competição. Então é isso, gente. Essa foi a Olimpíada de 2012. Beleza, antes das curiosidades da Elisa, tchau, João. Ei, gente, só vim me despedir porque eu não aguento mais uma Olimpíada que os Estados Unidos seja beneficiado. Tô enojado. Sai na base do ódio. Sai na base do ódio. Não vejo a hora da gente conseguir fazer um episódio especial Dossiê Estados Unidos. Meu sonho. Valeu, cara. Gente, foi um prazer participar com vocês aí dessa edição aí. Infelizmente eu não consigo ficar até o final normalmente, mas fico feliz de ter participado mais uma vez, viu? Abraço, gente. Só uma coisa que eu queria complementar nesse lance da... Antes de dizer tchau, rapidinho. Uma coisa que eu achei bem legal quando eu tava pesquisando as coisas dos times que participaram de 2012 é que você pega muito nome mesmo, que participou da Copa de 2019, assim. E aí você vê, tipo, que uma geração progrediu e como algumas jogadoras que, tipo, antes não jogaram, passaram a jogar e tudo mais, que é o caso da Lessomé, tipo, o caso da Tina e da Renard, tipo,
tem um pessoal bem legal ali que, tipo, você vê que elas não participaram só da Copa de 2019. Elas têm um progresso, assim. Mas é só isso que eu queria dizer. Preciso ir. Se cuidem-se. Tchau, tchau. Valeu, João. Tchau, gente. Obrigadão mais uma vez. Tchau, Duda. Duda tá desesperada aí. Tchau. Ó, volta já. Por quê? Pera aí, gente. Volto já. Tchau, João. Tchau, Dudes. Ok, agora sim. Vamos para as curiosidades da Elisa 2000 e... Ai, gente, me perdi. 2012? Isso, 12. O ano do fim do mundo. Vamos lá. Ai, credo. Devia ter sido, né? Viu? Verdade. O ai, credo, você é melhor pra Mel agora. Brincadeira, gente. Eu só pontuei. É literalmente a pessoa que coloca terra, assim, né? Nos sonhos. Curiosidades da Elisa. Eu tava pesquisando algumas curiosidades de 2012. Acho que foi a Olimpíada que eu mais gostei, assim, porque aconteceu muita coisa legal, principalmente pro Brasil, assim, nesse quesito das Olimpíadas, né? E o mundo não acabou, então acho que isso foi uma coisa legal também. Enfim, o tempo nos dirá, ou já está nos dizendo. Não sei. Foi a primeira vez na história olímpica que o Brasil liderou o quadro de medalhas por 1 hora e 30 minutos, tá? Fique frisado isso. Mas eu achei interessante essa curiosidade. Mas ainda assim tá valendo, né? Tá valendo, né? Foi na primeira tarde de competições, o Brasil conquistou 1 ouro e 1 bronze no judô e aí assumiu a ponta do ranking. Só que a alegria durou, como eu falei, um pouco mais de 1 hora e 30, só que depois veio a natação e Phelps levou tudo para os Estados Unidos, então acabou a nossa festa. Mas, enfim, alguma vez na vida a gente já liderou aquele quadro de medalha. As mulheres, eu adoro essa curiosidade aqui, porque foi pela primeira vez na história que todos os países levaram homens e mulheres para os Jogos. Para se ter uma noção, comparar, por exemplo, com 96, quando entrou futebol feminino, 26 países lá em 96 não levaram atletas do sexo feminino para o evento. Olha que interessante, a gente está falando de 2012 e as Olimpíadas começaram em 1896 e foi a primeira vez que todos os países levaram mulheres. Uma outra curiosidade que eu achei interessante é que nessa Olimpíada a gente ganhou a nossa 100ª medalha. E como é que a gente ganhou ela? Como? A Adriana Araújo conquistou a 100ª medalha da história do Brasil em Jogos Olímpicos e o país, né, começou a competição de Londres com 91 e a boxeadora, ao perder a semifinal para a russa Sofia, ela garantiu o bronze, que foi a 100ª medalha do Brasil. Aí, as mulheres com vários momentos marcantes, né? Não é? Que interessante. Uma outra curiosidade que eu gostei muito dessa, não tem a ver com as brasileiras, mas tem a ver com as mulheres, é que marcaram a primeira participação nessas Olimpíadas de Londres de uma mulher da Arábia Saudita. Eu achei muito interessante. E foi logo no judô que elas lá, por questões religiosas, entre outras questões, né, não podem fazer muita coisa e praticar um tipo de luta menos ainda. E ela lutava escondido lá e ela conseguiu uma autorização para participar dos jogos, só que com a condição de que ela pudesse usar o véu. Ela usou, ela não ganhou, né, os jogos, não ganhou nenhuma medalha, mas eu acho que foi um marco, assim, que realmente é um país com muitas tradições. Eu achei bonita a história dela. Ela tinha só 16 anos. Nossa, caramba. Idade da Duda, praticamente. E vamos chegando, então, à última Olimpíada realizada até então, né? Mas grande chance de ser a última da história mesmo. Brincadeira, poxa. Ou não. Marcelo Murata, falando das Olimpíadas de 2016. So close aqui da gente. Menos da Mel. Vamos lá, então, no pique. As Olimpíadas de 2016 foram realizadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e foi a 6ª edição a contar com a modalidade do futebol feminino, com o jogo de abertura acontecendo no dia 3 de agosto e a partida final disputada dia 19 do mesmo mês. Apesar dos Jogos Olímpicos terem sido sediados no Rio, foi no Rio Peronomútil, né? Porque, assim como aconteceu em outras Olimpíadas, foram
realizados vários jogos fora da cidade sede. Então foram 7 estádios contemplando 6 cidades diferentes. Nessa edição também foi acordado o uso de uma 4ª substituição no caso de prorrogação. Então foram classificadas 12 seleções: o Brasil, país sede, a Colômbia pela eliminatória da Conmebol, a França e a Alemanha através das vagas europeias pela Copa do Mundo de 2015, a África do Sul e Zimbábue pela Confederação Africana, a Nova Zelândia pela Oceania, Canadá e Estados Unidos pela CONCACAF, Austrália e China pela AFC, a Confederação Asiática, e a Suécia pela classificatória da UEFA. Notável a ausência do Japão, e a Inglaterra garantiu uma vaga para a Grã-Bretanha, mas por falta de acordo das federações envolvidas, como a gente já mencionou várias vezes aqui, resultou na não participação da equipe britânica. O formato manteve, né, o de 3 grupos, com 4 seleções cada, com 2 primeiras de cada grupo e as 2 melhores terceiras colocadas avançando para as quartas de final. O Brasil, então, comandado pelo injustiçado do futebol, o Vadão, terminou líder do grupo E de exuberante, após vencer a China na estreia por 3-0, com gols de Mônica, Andressa Alves e Cristiane. Depois goleou a Suécia, de quem? Da técnica Pia Sundhage, no segundo jogo, por 5-1, uma goleada aí com 2 gols de Bia Zanerato, 2 de Marta e 1 de Cristiane. E a Suécia, que a gente vai falar, infelizmente, mais delas daqui a pouco, e empatou 100 gols contra a África do Sul, jogando com um time misto. A Cristiane se tornou a recordista em gols olímpicos, com 14, e a Marta chegaria ao seu 10º gol em Olimpíadas. Outras curiosidades na fase de grupos: aos 20 segundos, Janine Beck marcou o gol mais rápido em Copas e Olimpíadas contra a Austrália na estreia das canadenses. Eu estava lá na Arena Corinthians, contemplando este momento. Você viu a história acontecer diante dos seus olhos. Eu vi, e sabe aquela história que acontece diante dos seus olhos, mas você nem cai a ficha? Só depois você pensa, caramba, eu vi o gol mais rápido. Foi muito louco. Foi tão rápido que eu nem vi. Eu nem vi. Não, quem chegou atrasado no estádio não viu. Certamente. Já chegou. Como assim tá 1-0? Olimpíadas começam 1-0, assim? Ok. Mudaram a regra nova, né? Mudaram as regras? Without barreira agora é para os canadenses? Como é isso? Outras curiosidades também: os Estados Unidos mantiveram 13 vitórias olímpicas consecutivas após derrotarem a França na segunda rodada da fase de grupos, e série que seria interrompida 3 dias depois, quando empataram contra a Colômbia por 2-2. Então, seguindo aí, nas quartas de final, em um Mineirão cheio, o Brasil eliminou as australianas após o empate novamente sem gols no tempo regulamentar, e a partida foi decidida nos pênaltis, 7-6 para o Brasil. A Marta acabou tendo seu pênalti defendido, mas sob intensas vaias da torcida brasileira, Gorry e Kennedy da Austrália desperdiçaram suas cobranças quando a goleira Bárbara defendeu os chutes delas. Talvez adiantando um pouquinho, lembrando aí o caso da goleira Scurry, né? Citado pelo Edu. Escandaloso. A Bárbara fez defesas bárbaras, mas cometeu barbaridades. E apesar de ter marcado 8 gols, né, a seleção brasileira nos 2 primeiros jogos, essa seca de gols, né, na partida contra a África do Sul e agora contra a Austrália, voltaria a trazer preocupação mais à frente. Então, pelo placar mínimo, a Alemanha eliminou a China e a França se despediu do torneio ao ser derrotada pelo Canadá, seleção que mantinha até então 100% de aproveitamento. Após o empate de 1-1, a Suécia eliminou as norte-americanas nos pênaltis, com a Morgan e a Press desperdiçando suas cobranças. Curiosidade sobre os Estados Unidos: as atuais campeãs da competição, né, das Olimpíadas, que pela primeira vez na história não conseguiram chegar até as semifinais de uma grande competição mundial. Então é uma seleção aí que tem o luxo de sempre estar nas etapas finais. Dessa vez não conseguiram avançar e passar das quartas. Já nas semifinais, no Maracanã, com mais de 70 mil espectadores, mais um empate sem gols e mais uma decisão nos pênaltis para a seleção brasileira. Porém, dessa vez contra a Suécia, a mesma seleção que havia sofrido a goleada de 5-1 na fase de grupos. Porém, o empate dessa vez trouxe um resultado amargo nos pênaltis, 4-3 para as suecas. Nos pênaltis, a Lindahl defendeu cobrança de Cristiane e a Bárbara recolocou o Brasil no páreo, logo em seguida defendendo o pênalti de quem? De quem? De quem, Edu? De quem? Ai, meu Deus, de quem? Porque falou, eu não vou decepcionar mozão, então vou perder esse pênalti aqui.
E aí a Aslane desperdiçou o pênalti contra o Brasil. Eu lembro esse dia. Tava com o coração dividido, né? Brincadeira, a gente ainda não tinha essa conexão. Foi depois, né? Foi mais pra frente. E, porém, a Lindau defenderia a 5ª cobrança brasileira da Andressinha e interrompendo assim a caminhada do Brasil rumo ao ouro. Do outro lado da chave, a Alemanha, com a capitã Saskia Bartusiak completando 100 partidas internacionais, garantiu sua vaga para a final após derrotar a seleção canadense por 2-0, descontando na revanche, porque a Alemanha havia perdido para o Canadá na fase de grupos. Na batalha pelo bronze olímpico, a medalha da seleção brasileira não se concretizou. Contra o Canadá, o Brasil perdeu por 2-1 diante de quase 40 mil pessoas lá na Arena Corinthians. A Deanne Rose marcou o primeiro gol para as canadenses no primeiro tempo, aproveitando o cruzamento de Ashley Lawrence, se tornando a atleta mais jovem a marcar um gol nas Olimpíadas aos 17 anos e 169 dias. A Christine Sinclair, que fazia sua partida internacional de número 250, ampliou aos 7 do segundo tempo e a Bia Zanerato, né, conhecida da gente, descontou aos 34. Só que já era tarde demais e o Canadá garantiu assim o seu segundo bronze consecutivo. Já na disputa pela medalha de ouro, Maracanã recebeu a Alemanha e a Suécia. Após um primeiro tempo sem gols, a Jennifer Marujan abriu o placar para as germânicas logo no início da segunda etapa. Com uma bola trabalhada pela direita, a Loy Portes cruzou e a Marujan, a meia húngaro-alemã, não desperdiçou, finalizando no ângulo esquerdo da Lindau. Aos 17 minutos, a Linda Sembrant, em uma jogada que, diferente do nome dela, não foi linda, balançou a própria rede, após cobrança de falta de novo da Marujan, que acertou a trave direita da Lindau. Aí depois, a Blackstenius, que tinha entrado no lugar da Jacobson, descontou 5 minutos depois, recebendo o passe atrás da linha defensiva alemã, recebendo o passe da Oliver Skog, mas não foi o suficiente. Apesar da Suécia ter começado um pouco melhor, conquistando mais escanteios e criando boas chances, a Alemanha nos números finais, com mais volume de jogo, trocando passes, mais posse de bola, 57% contra 43%, e mais disparos no alvo, 8 contra 3, demonstrou superioridade, principalmente no segundo tempo, após marcar o primeiro gol e garantiu o primeiro título olímpico da nação. No pódio, então recapitulando, a Alemanha levou a medalha de ouro, a Suécia a prata e o Canadá o bronze. A alemã Melanie Bettinger foi a artilheira absoluta da competição, com 5 gols, seguida pela Bia Zanerato, do Brasil, as canadenses Janine Beck e a Christine Sinclair, e a alemã Sarah Debritz, todas com 3 gols. No total foram 26 jogos, 66 cartões amarelos e 3 vermelhos, e 66 também foi o número de gols, com uma média de 2,54 por jogo. É isso então, e se tiver tempo eu posso até contar umas histórias lá do estádio. Pode, agora a gente abre a sessão aí pro Curiosidades do Marcelo. É só dessa vez. Você que viveu aí também. Mas vai ter o da Elisa também, fique tranquilo. Ah, é claro. Não, mas eu tô aqui pra isso, pra ouvir os da Elisa também. Então eu fui, né, eu sou de São Paulo, né, só pra localizar as pessoas. Teve as partidas, houve as partidas lá na Arena Corinthians, e aí eu assisti Canadá e Austrália, e Alemanha e Zimbábue. Era uma em seguida do outro, assim, já. As duas partidas, 1 hora depois já tinha outra. E eu vi o lance da Beck, que eu nem fazia ideia que tinha sido o gol mais rápido da história. E era engraçado que eu tava atrás do gol da Austrália, né? O Canadá tava atacando do nosso lado. E tinha a goleira Lydia Williams, da Austrália. E quando a gente viu assim nas costas, a maioria do pessoal acabava nem conhecendo direito, né, as jogadoras. E quando viu Williams, a gente começou a torcer por ela. Simplesmente pra apoiar a goleira, sabe? Mas por que o Williams? Por que tem a ver o Williams? Não, é só porque foi no momento que alguém viu qual que era o nome da goleira, começaram a apoiar. Ah, tá bom. Tipo, tava tudo bem. Aí quando a Williams fez a defesa, alguém descobriu que o nome dela era Williams. Aí toda a defesa, a gente começava a gritar Williams. E era assim sempre. E esse jogo aí acabou o Canadá vencendo, né? Então o apoio da torcida brasileira não adiantou muito. E depois teve Alemanha e Zimbábue. E aí, amigo, a torcida do Brasil
cara, depois de 2014, do 7-1 da Alemanha, era vibração aí pra Zimbábue ganhar. Aí a Alemanha saiu na frente e depois, se eu não me engano, o Zimbábue empatou, ou tava 2-0 e o Zimbábue fez um gol. Cara, a torcida foi uma loucura. E aí todo mundo, Zimbábue. Até que aconteceu que a Alemanha fez o terceiro. E depois a Alemanha fez o quarto. E a Alemanha fez o quinto. E aí, quando a Alemanha fez o sexto, o pessoal começou a torcer pra Alemanha fazer o sétimo. Por quê? Porque o espírito do brasileiro é esse, né? Não, o brasileiro precisa A gente tinha sofrido 7-1, então que a Alemanha aplique 7-1 em outra seleção também. Muito louco. E eu lembro de um lance que tinha uma jogadora do Zimbábue chamada Makoto. E teve um escanteio pra Alemanha. Eu tava do lado que a Alemanha estava atacando, né? Eu só ouço alguém gritando assim: "Ô, Makoto! Makoto! Não vai marcar a bola, Makoto!" Coisas que a gente só vive no estádio. Muito bom. Acho que é isso que eu tenho de histórias. Talvez tenha mais. Se eu for lembrando, eu posto no Twitter depois. Maravilhosa. Mark, você viu alguém com a blusa com o Neymar riscado e o Marta em cima? Não, é porque foram dos primeiros jogos, né? Né? Foi bem no começo da fase de grupos. Bom, quem não lembra, ou não assim, sabe, essa Olimpíadas foi a que a seleção masculina conseguiu finalmente o primeiro ouro, né? Olímpico. Mas começou meio... Mas começou mal. Começou mal, só que aí depois... Por isso que teve até o meme, né, do garotinho que tinha a camiseta do Neymar, riscou o nome e colocou Marta. E aí já foi riscando várias coisas, depois que o feminino foi eliminado e, sei lá, devia estar... tanto que depois, Alemanha, por no último, final. acho que tinha o Neymar riscada e Marta riscada, e voltava o do Neymar, assim, né? Tipo... Aí tinha o Everton, né, isso, que Everton, fez as defesas contra a Alemanha. Uma loucura aí. Coisa que acontece no Brasil é marcante. Vai lá, no capricho, a goleira pega. Distância pequena, partiu do Arquivista, bateu e fez o gol. Gol da Suécia. Vamos agora, então, para as curiosidades da Elisa. Curiosidades da Elisa. Acho que a curiosidade que eu mais gosto dessa Olimpíada, a nossa primeira medalha de ouro na edição veio por uma mulher. Tinha que ser uma. Mas assim, não foi qualquer medalha de ouro, foi a da Rafaela Silva, ela que tinha sofrido muito, né, nas Olimpíadas de Londres, com aquele episódio de racismo, né, que ela tinha perdido a medalha, teve todo aquele episódio nas redes sociais. E aí, em 2016, o primeiro ouro do Brasil, que foi justamente com a Rafaela. E aí eu acho que foi muito significante, né? Ela que é ali do Rio, justamente da Cidade de Deus, que fica bem perto da Vila Olímpica, e ela ganhou em casa o primeiro ouro. Enfim, para calar a boca aí desses racistas, assim. Acho que foi a curiosidade que eu mais gosto. A gente teve a nossa melhor participação na história dos Jogos. A gente deu 7 medalhas de ouro e 19 no total, 6 pratas, 6 bronzes e 7 ouros. Batemos os recordes de Atenas, né, em 2004, que foi 5 ouros em Atenas, e em Londres, onde a gente ganhou ali 17 medalhas. Ao todo, aqui no nosso país, 87 nações saíram do Rio com pelo menos uma medalha, que foi um recorde na história. Tem uma curiosidade que o Marcelo já trouxe, mas eu acho que vale a pena citar de novo, a questão que a Cris, ela se tornou a recordista, né, de artilheira, recordista da modalidade, incluindo os homens. Ela já era artilheira das mulheres na história dos Jogos, e aí em 2016 ela chegou nos dois, né? Chegou a 14 gols em 15 jogos em 4 edições das Olimpíadas. Então, até agora ninguém passou a Cris. Não vai ter desse ano, então ela vai continuar com esse título aí. E eu espero que por outros anos também, né? Continua sendo a nossa artilheira. Ninguém fez mais gols do que a Cris. Tem nos meninos e meninas. Sobre essas Olimpíadas, então, de 2016, mais alguém? Duda, Mel? Essa eu lembro bem. Eu acho que teve episódio com a Hope Solo também, não teve? Que a torcida deu uma vaiada nela. Se eu não me engano, ela falou alguma coisa do Zika. Do Zika. Nossa. Ai, Mel. Eu tenho até separado aqui, porque a torcida do Brasil não deu só uma vaia, né? As Olimpíadas do Rio ficou conhecida como as Olimpíadas das Vaias, porque a gente vaiou o que a gente podia vaiar, a gente vaiou. Não, gente, Nessas Olimpíadas, a gente vaiou todo mundo. Ela
Foi impressionante. Tanto que, assim, teve uma repercussão muito negativa, né, mundialmente. Porque qualquer adversário de um brasileiro era vai, tome, vai, tome, vai. E foi assim todas as modalidades, praticamente. Foi essa que E teve aí a do salto lá? Do salto de vara? Ele, eu acho que foi o Do pior, né? Que francês, eu acho, né? Isso, exato. Que ele comparou a gente até uns nazistas. Isso aí foi zoado mesmo. Foi zoado, enfim. E essa da Zika, ela ganhou esse apelido porque antes de vir pra cá, tava tendo aquele meio que surto, né? Era de Zika aqui no nosso país. E ela postou brincadeira, tipo um frasco gigante de repelente e colocou kit anti-Zika. Pra que ela foi fazer isso? Né? A galera caiu em cima e só chamou ela de Zika. Ela pegava na bola, a galera, olé, Zika. Não deu certo, né? Enfim. Nesse caso, eu acho que é válido. Também acho. Pra se meter a besta, né? O importante é que ela não pegou Zika, nem ela, nem ninguém. Mal sabia a gente que Zika não seria nosso maior problema. Mas essa coisa do brasileiro, né? O brasileiro precisa ser estudado. Teve até a galera torcendo com o juiz, né? Eu acho que teve uma luta de boxe que descobriram que o juiz era brasileiro e começaram a torcer. Pode crer. É muito engraçada essa história. Pode crer. Muito bom, é mesmo. Brasileiro é formidável desse quesito torcida aí. Um episódio bem bobinho, mas eu tava pesquisando também que Glória Maria, ela comentou alguma coisa de sair de Bolt. E a galera ficou tipo chipando, dizendo que eles fazem coisinhas pra eles ser casados. Não sei se vocês lembram disso, mas foi muito engraçado, porque ela realmente na postagem ela perguntou: você vai passar um aniversário no Rio? Acho que ela conhece ele, alguma coisa assim. A galera começou a chipar o casal. Ai, meu Deus. Muito louco, velho. Mas foi sensacional as Olimpíadas no Brasil. Saudades. Sim, gente, eu tenho o mascote das Olimpíadas, o Vinícius. Eu acho que era o Vinícius. Que era um leão, sei lá, não era? Não. É o amarelinho, tinha o Vinícius e o Tom, né? O Tom acho que era da Paralimpíada e o Vinícius era da Olimpíada. Não é o grande, é tipo o chaveirinho, só a cabecinha assim dele. Aí é um chaveiro, muito fofo. Mas, nossa. Eu amo quando o Brasil cedia eventos. É outra energia, né? Isso já é pensando na Copa do Mundo Feminino. Isso foi uma indireta, tá? Sim, bem captada. Então tá bom, gente, né? A gente poderia até, em outra ocasião, estar falando até aqui já à beira, né, das Olimpíadas de 2020, mas não teremos, né? Então é o que temos até agora, foram essas Olimpíadas, a participação do futebol feminino, né, desde, né, que começou a ter, né, a competição do futebol feminino de 96 pra cá. A Elisa também trazendo curiosidades bem interessantes, assim, de marcas, né, feitas por mulheres, né, nessas edições que a gente comentou. Então, espero que vocês tenham curtido este programa. A gente fica aí na expectativa de que as Olimpíadas de 2016 não tenham sido as últimas da história do mundo. Sempre, né, trazendo aí um pensamento positivo. Mel, é você? Olha aí, Mel, você já tá com a aura aí, com a fama de ser a mensageira do caos. Eu ia falar que com certeza não vai ser a última. Porque pensa só, gente, vamos ser positivos. Se teve na Grécia, demorou tanto tempo pra voltar e voltou, tem alta. A gente teve peste negra no meio do caminho. Tem jeito, gente. Só não sei. Teve 2 guerras e continuou. Exato, com certeza. Tá aí. Nem que seja as baratas só. Melzinho, vamos ser positivos. O mundo devia ter acabado em 2002. Mel antes da meia-noite. Mel 59. É que, gente, a piada tava ali. Sabe quando a pessoa só levantou, só tinha que bater? Então, tava ali, ó. Tava coçando. Peguei, né? A Mel é a atacante oportunista ali. Sempre oportunista, né? Imagina. Mel, então já te dou a oportunidade aqui das suas considerações finais. Uma mensagem positiva, por favor. Ou não. Não, gente. Acho que assim, lógico, né? Agora eu me senti responsável. Muito forte.
Não, eu acho que é lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Entender a gravidade e tudo mais, mas eu acho que, poxa, a gente tem avançado tanto na ciência, né? A gente vai ter aí tantos países correndo atrás, né? Eu acho que tem sim como a gente chegar na vacina, mas a gente já tá tomando as medidas que a gente pode, né? Assim, acho que a gente tá cuidando da gente, a gente tá cuidando dos outros, a gente tá não só dos que a gente ama, mas da nossa comunidade no entorno, né? Então eu acho que a gente já tá fazendo o que a gente pode, ou a gente espera que vocês estejam, né? Na medida do possível. Tem luz no fim do túnel, sim. Aqui na Alemanha a gente tá voltando a vida, assim, as coisas vão voltar à normalidade a partir de maio. Lógico que eu sei que a gente não pode, né, são outras circunstâncias, né, tem até um presidente, né, que não ajuda, que não deveria estar no cargo, não está preparado, não é apto, mas enfim, mas tem sim, eu acho que em algum momento a gente já passou por várias, né, crises de saúde e a gente conseguiu sobreviver. A questão é que infelizmente a gente vai ter baixas e vai ter que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com tudo que a gente as consequências, né, a partir daqui, mas a gente tem aí, por isso que a gente traz o nosso futebol feminino lindo e maravilhoso, pra gente se inspirar nessas mulheres maravilhosas que batem recorde, que se viram mesmo sem nenhum incentivo e estão aí pra brilhantar o nosso caminho e mostrar que sim, é possível. E é isso. Muito obrigada a vocês, ouvintes, por escutarem aqui. Mando um abraço pra todos vocês que participaram aqui com a gente e a todo mundo que também faz parte do podcast, mas não pôde estar aqui. Valeu, Mel. E a gente... Tudo bem, a gente pensa em Olimpíadas 2020 em 2021. Vamos trabalhar com essa ideia. Exato. Duda Araújo. Jô. Obrigado, viu, pela sua participação, suas considerações finais. Eu acho que muito do que a Mel falou representa já o que eu penso, o que eu gostaria de dizer. Eu acho que a gente tem que manter o pensamento positivo, né? Apesar dos apesares. É uma situação difícil para todo mundo. Mas eu acho assim que 2021 vai rolar a Olimpíada, que a gente tem grandes chances de voltar com ouro no futebol feminino e estarei lá toda de Brasil, pronta pra torcer. Queria ir pra Tóquio, obviamente, né? Mas dinheiro não tenho. Mas é isso, manter o pensamento positivo, torcer pra que tudo isso passe logo. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro que o governo também precisa ajudar, mas a gente tendo consciência do que a gente pode fazer pra melhorar, já vale. Então é isso. Ok. Elisa Marinho, muito bom recebê-la novamente aqui. Sua ausência é sentida. Primeiro eu queria dizer que eu tava com muita saudade de vocês, de verdade. Eu ficava acompanhando o grupo, não conseguia participar como gostaria, mas acho que agora eu vou conseguir mais. Eu tô super feliz de voltar. Me dá uma esperança de que as coisas vão também melhorar, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Vai passar, uma hora vai passar. Basta que agora a gente faça a nossa parte para que passe o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente precisa se sacrificar agora para que isso passe e a gente volte, não vou dizer ao antes, porque eu acho que a gente aprendeu muito com isso, tem aprendido, né? Principalmente no quesito empatia, de não pensar só na gente, mas pensar no outro. Acho que foi a gente consegue tirar alguma coisa boa de tudo isso, que está sendo bem caótico. Sobre a participação, quando eu estava pesquisando principalmente sobre a questão do futebol feminino, e aí eu fui descobrindo esses outros feitos de outras mulheres em outras modalidades, e eu fiz questão de trazer, até falei com vocês antes, né? Porque eu acho que sempre que uma mulher ganha alguma coisa, todas as outras ganham junto, né? Uma mulher que está abrindo o caminho ali para outras passarem. Foi uma luta, né? É uma luta constante pela inclusão de várias modalidades para que as mulheres pratiquem. Então, se hoje muitas mulheres conseguem participar das Olimpíadas jogando futebol, é porque a gente lutou, a gente em si, mas outras mulheres lutaram, pediram por isso, né? Então, por isso que eu acho importante a gente sempre trazer essas conquistas. E aí, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Uhul! E Marcelo Murata... Até mais, meu jovem, meu caro.
Até mais, valeu, gente. Se cuidem aí, que a coisa é séria, mas a gente vai passar por tudo isso. E se você estiver vendo stories no Instagram de gente fazendo festinha, aí você pode chegar lá e xingar ele à vontade, viu? Tá liberado. Sinta-se livre, tá liberado. Depois da quarentena, se quiser bater, pode também, tá permitido. A lei ampara isso, viu? E eu só queria dar uns créditos pra pesquisa, né, desse episódio. E, inclusive, do episódio da Copa também, esqueci de mencionar, que é um livro oficial da FIFA, que é o The Official History of the FIFA Women's World Cup, que tem vários dados das Copas do Mundo, das Olimpíadas, é muito bacana. Eu não sei se ainda tem no Brasil, eu tive que importar a minha cópia, na época que tava tudo tranquilo, né? Mas é muito legal pra quem curte futebol feminino, é um guia bem completo, assim, tem várias fotografias legais, assim, tem muita informação de escalações, de cada partida, dos gols e textos também, né, referente às partidas. Então, recomendo bastante o livro pra quem puder colocar as mãos nele, certo? Certo. Valeu, gente! Então, até a próxima aí. Se cuidem, lavem as mãos e não saiam de casa se não precisarem. Mas se precisarem também, a gente precisa sobreviver. Aí tem que fazer igual o Balu, né? Necessário, somente necessário. Somente necessário. Pode ir pro mercado, tudo bem. Só não pode dar festinha, né, amigo? Tá bom, então. Eu sou o Eduardo Willi, também vou ficando por aqui. Mandar um grande abraço, agradecer você que chegou até aqui, ouviu mais um episódio do Sem Barreira. Você que de repente é o primeiro episódio que você ouviu, muito obrigado, espero que tenha gostado. Conheça os nossos outros episódios aí nas principais plataformas, né, de podcasts. Tem também o nosso site, né, o sembarreira.net. Alguns episódios são colocados lá no YouTube, né, esses debates, esses especiais, entrevistas. Então tem lá no nosso canal no YouTube do Sem Barreira também. E um abraço então para você de qualquer canto desse Brasil aí, vários estados a gente tem aqui na nossa audiência, muito obrigado. E você também que de repente nos escuta em outro país, né? A gente tem aqui a audiência dos Estados Unidos, França, Portugal, Noruega, Itália, Suécia, Reino Unido, Irlanda, Suíça, Alemanha, conheço uma pessoa que ouve lá na Alemanha, inclusive, México, Canadá e Espanha. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Fiquem ligados aí na nossa agenda aí também, no Twitter, no Instagram, @podsembarreira. Valeu, até a próxima! Uhul! Não, mas curiosidade, Marcelo e Duda não estão te ouvindo. É? A Mel tá, Não, né? Eu e a Mel. Gente, eu tô sendo cancelada por eles. E o João não saiu do servidor também. Falou que já precisava ir, não sei o quê. Tá só ouvindo a gente falando dos Estados Unidos. Exato. Ele vai se manifestar. Ah, lá saiu. Foi descoberto. Mas, sério, vocês não estão ouvindo a Elisa? Eu não tô ouvindo. Desde a outra curiosidade eu não ouvi. Ai, meu Deus, eu tô trazendo tanta curiosidade legal. Este episódio foi produzido por Eduarda Araújo, Eduardo Willi, Elisa Marinho, João Victor Marques, Marcelo Murata e Melina Caruso. Roteiro, Melina Caruso. A narração do gol de Carly Lloyd em 2008 é de André Luiz Fonseca. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. As trilhas utilizadas neste episódio foram compostas e executadas por Marcelo Murata.